Obrigado pela tua presença aqui, que muito nos honra. E eu espero, em nome de Jesus, que você saia daqui diferente, mais bem capacitado, instruído e que você maneje bem a palavra da verdade. Amém? O nosso curso, ele não tem uma previsão exata de término. A nossa proposta é de um curso de provavelmente 3 semestres, tá? Provavelmente 3 semestres. E no meio desses semestres nós vamos ter uns breaks de feriado e de férias. Então, mais ou menos se resume a 4 meses. E aí tem um break, depois volta, tem mais 4 meses. E algumas vezes a gente não vai ter o curso porque é feriado. Mas a gente vai deixar você informado. Desde que você faça aqui o seu pequenino cadastro conosco, coloca aqui seu nome, preencha isto, por favor, e o seu e-mail. Porque nós estamos disponibilizando a apostila para você, a apostila vai ser enviada para você por e-mail. E a apostila será enviada por aula, e não toda a apostila. Eu já tenho a apostila desse primeiro semestre pronta. Uma boa parte dela, de peso, já está, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar para vocês, está pronta. Mas eu não quero disponibilizar uma apostila inteira de uma vez, porque tem uns autodidatas aí que vão ler lá toda, né? E depois dizem, não, eu já sei. E na verdade não é bem assim. Então a ideia é que a gente acompanhe. Mas ao mesmo tempo, eu também te admoesto em amor, conhecem essa palavra? Né? A que você imprima aquilo que você vai recebendo. Então, a gente vai disponibilizar para você em mídia digital. Você vai receber um arquivo pequenininho. E você pode imprimir na tua impressora ou no trabalho, onde for, para que você tenha lugar aonde fazer anotações. Muito importante fazer anotações. Para hoje, a gente tem aqui caneta e papel. E eu quero deixar aqui, a pastora Irene prontamente já se levanta, então, muito obrigado. Se alguém precisar de caneta e papel para fazer alguma anotação hoje, por favor, faça isso. E ninguém pode sair daqui sem deixar seu celular, seu e-mail. Nós vamos provavelmente criar um grupo de WhatsApp para esse tempo aqui que teremos. Né? Mais um grupo, amém? Aleluia. Quantos recebem mais de 300 mensagens por dia? Levanta a mão. Aleluia. O e-mail com letra de forma? Não, não, não. Tem que ser em caracteres asiáticos. Que é para você não receber nunca o e-mail, né? Por favor, se você não consegue escrever o seu e-mail de maneira que outro leia, só você consegue ler, nem escreva, porque assim não ajuda nada, né? Então, letra de forma é bom. Aleluia. Eu não sei se você já está há 20 anos em contato com a Bíblia, ou há 10, ou há 5, ou há 30, ou há 0. Mas o curso ele se propõe a trazer ferramentas para você que possam te ajudar. Em primeiro lugar, se você já é mais velho na fé, a defender aquilo que você crê, defender a sua fé. Tem 2 livros que se propõem a contrapor a filosofia moderna. Eles se chamam Em Defesa de Deus e Em Defesa de Cristo. É uma leitura difícil, mas a ideia dos 2 livros é apologética. O que é apologética? Apologética é uma cátedra que se estuda, que te traz ferramenta para você defender a sua fé. Então, Em Defesa de Deus e Em Defesa de Cristo, traz uma porção de base científico-bíblica
tá? Científico-bíblica, para contrapor ideias filosóficas e para defender a fé. Nós não vamos tão fundo assim, nós vamos apenas munir você com ferramentas para que, quando a tia Antônia te perguntar, né, onde é que está na Bíblia tal coisa, ou como é que você me explica isso ou aquilo, você tenha subsídios para trazer na palavra de Deus uma explicação, porque a palavra de Deus, ela é um manual que Deus escreveu para o nosso bem. Quantos aqui compram um aparelho eletrônico novo e leem o manual? 1, 2, 3, 4, 5. Então, de parabéns. Eu não leio manual nenhum. E aí a gente faz o quê? A gente usa 10% dos recursos do equipamento que você comprou. Porque você vai, né, meio na marra, e aí você usa 10% do potencial do equipamento. Mas se você lê o manual do proprietário, o manual de instruções daquele equipamento, você vai conseguir se entender melhor com o equipamento. E Deus, Ele quis deixar para nós um manual para que a gente entendesse melhor da parte dele, que foi o Criador, já que Ele nos fez, Ele fez um manual para que a gente entenda o que é bom para nós, o que não é bom, o que acaba sendo sutilmente envolvente e te tira do caminho e te faz desviar e errar o alvo. E Ele trouxe num manual instruções para que você seja bem-sucedido. E você não cave poços para você mesmo cair dentro do poço que você mesmo cavou. Só lendo o manual do proprietário para a gente entender as coisas que são boas para nós e as que são más para nós. Então, eu quero falar um pouquinho do livro antes da gente entrar aqui no nosso assunto da apostila. E você vai perceber que eu vou seguir a apostila. E você também vai perceber que o nosso pique vai ser não muito corrido. Nós vamos numa cadência bacana, porque eu quero que você saia daqui sabendo abrir a Bíblia em Filemão. Amém? Amém? Filemão, Filemão. Filemão. É depois de Hebreus, tá? Hebreus é mais gordinho, depois de Hebreus você vai para Filemão. Enfim. Nós temos algumas versões da Bíblia que a gente encontra em português. E eu trouxe algumas aqui para ilustrar para você. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que te dizer o seguinte. Hoje, já se discute se nós vamos instruir as crianças a continuar na escola aprendendo a escrever com caneta ou se elas só vão digitar. O que vocês acham disso? Terrível, né? E se acaba a luz, como é que fica? E mas você vai dizer, não, pastor, a luz não acaba. 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 Acaba, a luz acaba. E aí você tem que escrever a lápis. Então, o que eu quero dizer para vocês é, nós vamos estudar com papel e caneta, e eu te peço que você traga uma Bíblia de papel, para você ir para lá e para cá na palavra de Deus, e aprender, em qualquer circunstância, a achar um versículo ou alguma passagem que você precisa, com ferramentas que a princípio parecem jurássicas, né? Mas elas são básicas para nós, assim como escrever com uma caneta. Tem que saber isso. Mas eu não te proíbo de você ter o seu iPad, eu sou o cara mais high-tech que tem aqui dentro, tá? Só para vocês terem uma ideia, quando o meu notebook entra em tela de descanso, e eu aperto aqui um space para ele voltar, o meu iWatch aqui põe a senha nele direto, eu não preciso digitar a senha. Amém? Tá bom para vocês? Então, não pense que eu sou jurássico, porque eu não sou.
a gente está a fim de que você também aprenda a tecnologia bíblica, né? E todos os instrumentos, ferramentas que já foram criados para isso, que facilita muito a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que te dizer que é preciso saber escrever com caneta. Amém? Então, nós vamos abrir a Bíblia, saber onde está e etc. As versões que acabaram chegando para nós no português, João Ferreira de Almeida, era um padre, se lastreou mais na Septuaginta e trouxe uma versão que depois ela foi corrigida e depois ela foi atualizada. Então, vocês muitas vezes veem a Bíblia AA, Almeida atualizada. Quando a gente projeta a nossa Bíblia aqui durante o culto, está escrito lá AA, Almeida atualizada. Que quer dizer, João Ferreira de Almeida, é a única versão que nós temos para o português, João Ferreira de Almeida, e ela vem em algumas diferentes pacotes. A Bíblia NVI, Nova Versão Internacional, que foi traduzida do inglês para o português, ela é boa, e ela é numa linguagem fácil, mais moderna, menos erudita, boa de se usar. A Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, NTLH, alguns devem ter por aí, NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Essa daí é péssima. Ela traduz ao bel prazer. E se você for no texto original, você vai ver que não era bem isso que estava escrito. Mas eles colocam lá uma tradução hippie da Bíblia, esquisitíssima. Então eu não te aconselho a usar a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. A NVI, Nova Versão Internacional, no português, muito boa, não fica devendo. Shalom. Quando eu comecei a estudar a Palavra de Deus, a gente tinha uma chave bíblica. Isso aqui é uma concordância bíblica, ou uma chave bíblica. Vai caindo papel, porque a gente tinha que colocar papelzinho para marcar lugares. Numa chave bíblica como essa, você vai procurar, por exemplo, você quer saber quais eram as mulheres, onde que está o texto que fala das mulheres que bancavam o ministério de Jesus. Onde é que está mesmo? Lucas 8, 3. Abre lá, Lucas 8, 3. Abre aí. Vamos ler junto. Só exemplo, vai. Assim a gente já começa a ficar craque. Mateus, Marcos, Lucas e João. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Abre Lucas 8. Capítulo 8, versículo 3. O que está escrito aí? Mulher de Guza. Oi? Não, isso aqui é tudo meu. Tem umas ali, ó, que lá naquela mesa lá a gente trouxe para quem não tem. Isso daqui faz parte da minha coleção de 150 Bíblias que eu tenho na minha sala. Ninguém toca nesse negócio aqui. Então, se você for aqui, por exemplo, e procurar Guza, tá? A quem será esse Guza? Você vai no livrão aqui da concordância, gozem, gozo, grande, aleluia, guarda, estou chegando. Você já viu que... não é com Z? C de... Ué, a minha versão estava com Z. Cusa. Tá bom, vamos no C. Aleluia. Glória a Deus. Estou abrindo isso aqui só para você sentir o tamanho da encrenca.
que achar. Conhecer contra Cristo, cumprir, passou, é com S? Z. Cusa, Lucas 8:3. Infelizmente, ele só aparece em Lucas 8:3. Em mais lugar nenhum. Mas se você achar aqui na concordância bíblica, por exemplo, aqui acima do Cusa tem o Cush. E o Cush, você vai achá-lo em Gênesis 2:13, em Gênesis 10:6 e etc, etc. Então aqui numa concordância bíblica, qualquer palavra que você se lembrar, você vai poder procurar e vai achar. Tem algumas que ocupam várias páginas, porque elas aparecem muitas vezes na Bíblia. E então, usando uma concordância, você, por uma palavra só que você lembra do texto, você vai conseguir achar o lugar onde ela está. E aonde mais ela aparece. Isso daqui era muito bom. Porque não tinha isso, não tinha Bíblia no computador, muito menos no teu telefone celular. Tinha o quê? Esse livrão aqui. Depois desse livrão, nós tínhamos que comprar esse outro livrão aqui. Isso aqui é uma Strong. Em hebraico e em grego. Amém? O que é uma Strong? Uma Strong é assim. Eu vou te mostrar uma Strong aqui no mundo moderno, para você entender o que tem no livro. Podemos fazer assim? Ó, agora eu estou entrando aqui em Bible Study. Estão vendo lá? Bible Study. Ai, Jesus, aleluia. Aqui eu tenho essas versões, ó, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, American Standard, e a minha Almeida Revista e Atualizada, ela tem números strong. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, ó, se eu coloco a mãozinha aqui no todos, aparece lá a palavra no original, que é paz, que inclui todas as formas de declinação, individualmente, cada, todo. Estão lendo lá, do ladinho? Se eu mudar aqui para a palavra habitam, a palavra é katoikeo, no grego, tá? Habitar, residir, poderes divinos, influências. Então, não existia aquilo, a gente tinha que ter este livro, um Strong, com textos no hebraico e no grego, e com o significado da palavra no original. O que também nos dava uma canseira muito grande para estudar a palavra de Deus. Eu não vou usar isto. Agora nós temos aqui esse software, você baixa ele em qualquer plataforma, aí pode ser no Android ou na Apple, e você tem tudo isso por $9. Então, eu comprei esse livro aqui e paguei uns R$2,50. Viu? Olha só a idade do menino. Olha como é que ele está. E aqui eu paguei $9 por esse negócio todo. Dentre as Bíblias que a gente pode usar para consulta e para estudar, ou para você eleger, para você comprar, para você ler, dentre todas essas versões, eu gosto muito dessa aqui, que é toda colorida. Essa versão se chama Versão Revisada de acordo com os melhores textos em hebraico e grego. Tradução, João Ferreira de Almeida. Mas esta versão é de acordo com os melhores textos. O que quer dizer isso? De acordo com os melhores textos é porque eles acharam pergaminhos num lugar e pergaminhos em outro lugar, e estes pergaminhos têm um selo de autenticidade muito tremendo, e aqueles outros ali estão faltando pedaços e estão um pouco queimados, e não tem assim tanta precisão. E, de acordo com os melhores textos, significa que o que está escrito aqui foi por conta de pergaminhos, os mais bem conservados, autenticados como verdadeiros, e, assim, muitas vezes,
um texto aparece em 300 pergaminhos antigos e ele é igualzinho nos 300. Então isso faz parte de uma verdade. E depois você acha um outro pergaminho lá longe, depois de muito tempo, e o texto está um pouquinho diferente. Não foi bem copiado, tem algumas coisinhas diferentes. Então, a Bíblia é o livro mais bem documentado do mundo. É o mais vendido e o mais bem documentado do mundo. Então, essas versões não são muito diferentes umas das outras. Se você pegar uma versão da Sociedade Bíblica Trinitariana, SBT, Sociedade Bíblica Trinitariana, eles vão te trazer uma versão que é traduzida ao pé da letra. Sabe como é que se traduz ao pé da letra? É assim. Se você for para os Estados Unidos e conversar com alguém, e o cara disser para você nos Estados Unidos, piece of cake. Piece of cake quer dizer o quê? Como é que traduz piece of cake? Pedaço de bolo. Então, a Sociedade Bíblica Trinitariana traduziu isso. Piece of cake, pedaço de bolo. Então, a Bíblia é traduzida lá desse jeito. Só que quando você vai lá falar com um americano e ele te diz piece of cake, significa é moleza, é baba, é tranquilo, é sopa. É assim que tem que traduzir piece of cake. É mamão com açúcar aqui para nós. Uma moleza. Eles falam pedaço de bolo. E a Bíblia tem que ser traduzida desse jeito. Você não pode traduzir pedaço de bolo. Você tem que interpretar o que o cara estava querendo dizer quando ele disse. Então, se ele fala em inglês, americano, piece of cake, você tem que traduzir, é moleza, é baba, é sopa. É tudo gíria. Porque ele está falando gíria. Entendem isso? Então, você pega uma Bíblia traduzida pela Sociedade Bíblica Trinitariana, tem coisas que estão escritas lá no original, que ele traduz ao pé da letra, você lê aquilo e fala, não, isso aqui não é a Bíblia, esse cara estava bêbado, ele não traduziu direito. Eu tenho a Bíblia, é esquisitíssima. Porque ele traduz exatamente o que a palavra está falando ali. Não encaixa, as ideias não encaixam. Eu uso assim, essa aqui é a minha Bíblia, vocês estão vendo que ela está toda ralada. E ela tem umas orelhinhas aqui, amém? Essas orelhinhas a gente compra nos Estados Unidos, amém? Cola, e elas estão em inglês. É bom porque você fica sabendo os nomes dos livros em inglês, né? Êxodos, Levíticos, Numbers, Deuteronômio, Joshua, Josué, Judges, Juízes, Ruth, né? Neemiah, Ezra, que é Esdras, etc. Tá bom? Hoje, no final da noite, eu vou sortear um treco desse daqui para um dos felizardos, pôr na sua Bíblia. Você pode pôr as orelhinhas na sua Bíblia aí, para você achar mais fácil os livros. Eu uso essa, então você abre aqui assim, Salmos, né? Então você já vai aqui, Salmos. Estou nos Salmos. Ok? Alguém gostou? Ninguém gostou? Eu posso ficar com ele para mim também, não sorteio nada, pronto. Que coisa. Essa Bíblia aqui é a minha Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson é excelente. Eu uso ela muito também, você pode ver que está bem ralada. Eu tenho duas, uma aqui, que é essa aqui ralada, e uma em casa mais ralada ainda, que ela tem um índice temático lá no final, em cadeia. Então, se você abre a Bíblia, olha, só para você ter uma ideia, até aqui é Bíblia. E tudo isso aqui já passou da Bíblia, é só índices de cadeias temáticas, etc. Então, quando você quer falar sobre perdão, você abre aqui no P, perdão, tudo em português, e vai achar um monte de versículos que vão falar de perdão, e você pode juntar os versículos e pregar. Amém? E se você fizer isso com graça, eu te ponho no púlpito aqui. A Thompson é muito boa, ela é uma versão que não é nem a atualizada, nem a revista e corrigida. Ela é uma versão que é uma mistureca
Aliás, deixa eu ler aqui no começo qual que é a versão dela. Edição contemporânea. Também muito boa. Não fica devendo nada para essa aqui, Melhores Textos. Depois que eles escreveram esse monte de livros, e as chaves bíblicas e a Strong, eles resolveram colocar tudo numa só. Então essa daqui é uma... aqui tem Hebrew Greek K Study Bible. Uma Bíblia de estudo bíblico em hebreu e grego. Todos os números da Strong já estão aqui dentro. Então você tem aquilo lá escrito pequenininho. Para quem tem mais de 50, já tem que botar uma lupa. Amém? Vamos dizer, seria um primeiro passo para se chegar naquilo lá. Ó. Aqui é assim, olha gente, eu estou aqui em Apocalipse 13, 8, certo? Aqui em cima, estão vendo lá? Apocalipse 13, 8. E eu estou na Revista e Atualizada. Se eu clicar aqui em cima, ele já mudou a versão. Agora eu estou na Almeida Revista e Corrigida, ARC. Tá? Se eu clicar aqui, ó, mudou para inglês. Eu estou na American Standard Version. Tá? É o mesmo texto lá. Se eu voltar aqui na Revista e Atualizada, e eu clicar aqui, ó, Susana, Enter. Ele procura e ele me diz que ele achou uma na Revista e Atualizada e uma na Revista e Corrigida. Eu clico aqui e ele vai buscar aquele texto de 8:3 que nós lemos. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, já achou. Se você digitar alguma coisa aqui, ele vai buscar a Bíblia toda e te coloca todas as passagens. Por exemplo, vamos voltar aqui. Em vez de Susana, a gente digita grande. Pode ser? Grande. Procura grande. Ele achou 739 grandes. Está escrito lá no cantinho, 739. E você vai procurar o grande que você achar bom. Se você quiser pôr mais palavras, você pode pôr grande é o Senhor. Procura isso. Ixi. Grande Senhor. Ele achou 253 lugares onde tem grande e Senhor no mesmo versículo. Tá? Bom, moral da história. O livro que nós vamos estudar com lápis e papel está muito mais fácil aqui num software que você pode baixar e paga uma vez só, é barato. Tem muitos que são grátis, eu tenho outros tantos aqui que são gratuitos. Não tem tantas ferramentas de estudo, mas eles são muito bons. Esse aqui é Olive Tree. Olive Tree. Olive, T-R-E-E, Tree, árvore de oliveira. Tá? Oliveira. O ícone é este. Esse aqui, Bible Study. Tem uma oliveira dentro do livro ali. Tá? Olive Tree. Muito bom. Dos melhores. Baratinho. Tá bom? Mas eu não vou, ao longo do nosso estudo, ficar digitando aqui a referência bíblica para achar aqui rápido e você ler no telão. Não, nós vamos voltar aqui para a nossa apostila. Esquece que nós temos essa chave bíblica e nós vamos aprender a mexer com isto aqui. Tá bom? Estão prontos? A Bíblia. É o único livro no mundo que revela a pessoa do Deus vivo e verdadeiro, a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo e o ministério do Espírito Santo. Deus é claríssimo em sua revelação, porém, a Bíblia não foi escrita para satisfazer curiosidades, mas para ser estudada seriamente. Abre aí em Provérbios 2, 1 a 6. Vamos lá. Onde é que é Provérbios? Onde é Provérbios? Depois de Salmos.
Eu já estou lá. Sabe por quê? Minha Bíblia tem orelhinhas. Provérbios 2, 1 a 6. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento, alçares a tua voz, se o buscares como a prata e o procurares como a tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Amém? Então vejam bem, por que eu estou lendo isto? Eu quero suscitar no teu coração que você creia que isto daqui é a palavra de Deus e que isto daqui Ele escreveu para teu benefício, que isto daqui sugere comportamentos para você, que se você aceitar e seguir tais comportamentos, você vai percebendo ao longo da tua vida com Deus, não é só porque está escrito aqui, mas é porque você vai percebendo que o que está escrito é verdade. Mesmo que no comecinho você não acredite muito, você está lendo isso daqui, se aceitares as minhas palavras, aí você como bom incrédulo diz, não, peraí, aceitar não, que é isso? A gente não tem que aceitar tudo que vão enfiar na goela abaixo da gente. Não. Né? Então você já vai assim meio com o pé atrás. Em especial por causa dos dias que nós vivemos, onde se você der um clique errado no teu computador, você está na mão de alguém que roubou tua senha. Não é? Então você lê as coisas hoje em dia com ressabiado. E ele diz, e entesourares contigo os meus mandamentos. Aí você fala, isso vai dar um trabalho. Que mandamentos? Que mandamentos? São 613 mandamentos, não é os 10 mandamentos da lei de Deus, amém? Alô? 613 mandamentos da lei, não 10. Aí vai uma curiosidade aqui, presta atenção. Se você cortar uma romã e contar quantas sementes tem dentro de uma romã, são 613. Pode escolher a romã que você quiser. Pode contar. Conta logo umas 4. Vai dar 2.500 sementinhas para você contar. Cada romã tem 613 sementes, que é o número das leis de Deus, que cada judeu tem que observar. Então quando ele fala, se entesourares contigo os meus mandamentos, você pode dizer, isso vai dar muito trabalho. Ou então você pode fazer como um judeu faz, e pega os livros da Escritura e bate na cabeça da criança até entrar. Eles fazem assim, profeticamente pega os livros e levanta para Deus e bate na cabeça da criança. E fica lá 6, 8 horas por dia inculcando os mandamentos. E eu te desafio a você achar um judeu pobre. Alô? Porque eles entesouram os mandamentos, né? E fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e inclinares o teu coração ao entendimento. Quer dizer, se você começar a experimentar essas coisas, ao longo do tempo que você vai experimentando o que vai sendo dito aqui no curso para você, você vai percebendo, é verdade. É verdade. Foi assim comigo. Eu falava, Arca de Noé, você está louco? Você vai pôr os bichos dentro da Arca de Noé? Para. Ou é só você que pensava isso? Eu também pensava. Eu não sou louco. Todo mundo pensa, né? Se tem 10.500 espécies de cobras diferentes, só de cobra. Então tá, vamos pôr 10.500 raças de cobras diferentes lá dentro? Não.
Mas ao longo do tempo, a gente vai percebendo, conforme a gente estuda a palavra de Deus, qual é o texto que deve ser entendido ao pé da letra, qual é o texto que é uma alegoria. Escreve essa palavra aí no teu pedaço de papel, alegoria. Tem muito texto da palavra de Deus que está escrito ali de forma alegórica. E ali não é ao pé da letra, é uma alegoria. E a alegoria precisa ser interpretada na Bíblia pela própria Bíblia. Você não pode dizer, eu acho que ele quis dizer isso. Então pronto, é isso. Como muitas igrejas fazem por aí. Então nós estamos aqui hoje para começar um estudo que vai te dar bases para você dizer, não, isso aqui que está escrito aqui na Bíblia é uma alegoria que está interpretada nessa outra passagem aqui que esclarece a primeira. Na segunda, você vai ver que está falando daquilo que ele queria dizer na primeira. Acho que ainda hoje nós vamos chegar numa alegoria. Mas, então a Bíblia deve ser estudada seriamente. Abre em Oséias 6:3. Abri. Alguém abriu melhor primeiro? Oséias 6:3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Veja lá. Não acharam nem o Oséias ainda? Vamos lá, vai. Aleluia. Daniel, Oséias. Amém? Por favor, nunca diga, está na página 970, porque o coitado do outro lado não tem a mesma Bíblia que você. 6:3. Oséias 6:3. Diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso você vai estudar a Bíblia. Para conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo cada vez mais. E Ele, quando você se dispõe a conhecê-lo, Ele se revela a você por camadas, viu? Por camadas. Deus se revela a nós por camadas. É uma em cima da outra. Ele te dá uma primeira camada e depois Ele põe uma outra camada em cima que revela a de baixo. E vai compondo uma figura. De tempo em tempo, e a revelação é progressiva, nós precisamos receber a revelação fresca do céu, camada após camada. De tanto estudar a palavra de Deus, você vai perceber que no mesmo versículo ela tem um sentido que está em primeiro plano, e tem um outro sentido por trás, que não é aquilo que está se lendo ali, mas está por trás. Você percebe que existem profecias de dupla referência. É uma profecia direta do que você lê para aquela época, e por trás, o mesmo texto está te falando de uma outra profecia, então ela tanto se refere àquilo quanto àquilo. As duas coisas, na mesma palavra. E para você chegar a isso, você tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque Ele vai vir como a alva, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Ele vem sobre nós, vai chover sobre nós, vai te molhar, e vai se revelar a você. Amém? Somente a Bíblia pode revelar verdadeiramente quem é Deus. Quem somos nós, porque o homem está separado de Deus e qual é o caminho de volta? Porque ela é a palavra de Deus. Aleluia! Tudo que você perceber ali na nossa apostila que está escrito ler tal coisa, e eu tenho lá uma bolinha e uma referência, nós vamos ler aqui. Com calma e vamos entender texto por texto do que nós estamos crendo. E você faça as tuas anotações, para que quando alguém te perguntar, você fala, está na primeira página, é ali, ó. Como você fazia lá na escola. Amém? Hebreus, e aí, na verdade, veja só.
Lá em cima nós lemos Provérbios. Prove. Prove, pontinho, quer dizer Provérbios. Quando eu fui ensinar a minha filha, eu falava para ela, e isso, filha, está no livro de e ela, Apocahontas. Eu falei, não, filha, Apocalipse, meu Deus. Por que eu estou te explicando isso? Porque se você não souber os livros, 66 livros, você lê lá Oz. Oz é o mágico de Oz, é o que é aquilo? Oséias, para mim eu já fui direto, né? É automático, mas está chegando agora, e se você precisa explicar isso para a tua vizinha, Oséias você precisa saber. Então, por favor, chega em casa e dá uma olhada nos livros, né? Você que foi beneficiado e foi sorteado aqui com as orelhinhas, bota elas, passa a noite em claro colocando isso com muito carinho, porque se você não colocar direitinho conforme o molde, você não acha os livros, porque eles estão em escadinha, tá vendo? Tem que estudar o negócio aqui, senão não dá certo. Tem aqui o molde aqui atrás, ó. Isso aqui custa a fábula de $10. E eu vou te dar de presente, aleluia. Mas leia cada livro, pega o índice lá e fala, Oz é Oséias. Tem que saber. E HEB é Hebreus. Aleluia, vamos abrir lá. Hebreus 11:1. Rapidinho. Hebreus está lá no fim. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Escuta. Mas você tem fé, né? Você é uma pessoa de fé. E de onde vem a fé? Que raio que é fé? Fé é o quê? Que fé? Eu tenho fé não sei em que a gente pode pôr fé mais hoje em dia, né? Antigamente a gente podia dizer, eu tenho fé no presidente da República. Agora ninguém mais pode falar isso, amém? Tem fé no quê? Fé, o que raio que é fé? E ouça, crer demonstra fé. Crer é algo absoluto. Você crê ou não crê? Crê, não crê. Fé evolui, cresce como um músculo. Fé é possível você trabalhá-la para ela ficar mais forte, crescer, ficar vitaminada. Como é que se aumenta a fé? Como alguns dos apóstolos oraram, aumenta a nossa fé. Como? Como é? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porque assim, a palavra de diz, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. Você fala isso uma vez e você diz, eu vou acreditar. E vai. Até que você chega lá e o cara bate a arma no teu vidro ali, né? Abre aí. Já aconteceu com alguém aqui? 2 comigo. Abre aí. E aí, você pode começar a duvidar dessa palavra. Até que você pega o dinheiro todo que você tem no bolso, e eu tinha R$300 na carteira. Fiz assim para o cara, tirei o dinheiro, ele olhou para mim e falou, esquece o dinheiro, me dá o Rolex. Eu falei, tá bom. Peguei o dinheiro, coloquei de volta na carteira, tirei o Rolex e dei para ele. O Rolex eu paguei 2 Rolex
$30. O meu e o da minha mulher. 2 Rolex por $30 na Canal Street. Amém? Fiquei com meus 300 pau. E aí me veio o versículo. Aí eu falei, esse cara vai tomar um tiro com esse Rolex ainda. Caiu 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, não serei atingido. O cara me deixou com a grana. Ele podia ter dito, me dá a grana e o Rolex. Falou, não, esquece a grana, me dá o Rolex. O Rolex era $30 mil. $30. Não, $30, 2. $15. Nessas situações, o Espírito Santo vai trazer a palavra que você ouviu na tua cabeça. E vai dizer, então é assim. Você não vai ser atingido. Não vai. Não vai. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não sei se você precisa de provas de que coisas invisíveis existem. Não dá para ver, mas elas existem. Hebreus 11, 1 declara que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Veja só. Imagina que isso daqui é uma lareira. E quem já me ouviu falar isso, aperta os cintos que vai valer a pena. Fica firme aí. Quem não ouviu, presta atenção. Vira a sua cadeira para cá. Eu não quero você com dor de pescoço. Vira a cadeira para mim aqui, ó. Não fica assistindo a aula desse jeito assim, que depois você vai precisar de um Dorflex para dormir. Aí depois vem me pedir para orar por você. Pô. Imagina que isso aqui é uma lareira. Imaginaram? O que tem lá dentro? Fogo, né? Lenha, pegando fogo, amém? Então está ali a lenha. E se você se aproxima da lareira, você vai enxergar a luz. E você vai pôr a mão e vai sentir o calor que emana do fogo. Amém? Você chega perto da lareira e consegue perceber calor. E consegue perceber luz. Agora, se você pegar uma folha de vidro grande, grossa, e colocar aqui na frente da lareira, e tampar com um vidrão, você vai chegar perto da lareira agora, e você vai continuar conseguindo ver a luz, mas você já não vai mais sentir o calor. Só vai conseguir sentir calor depois que o fogo esquentar o vidro, e aí o vidro vai começar a passar o calor para cá. Mas imediatamente você coloca um vidro grosso aqui, você vê a luz, mas não sente mais nenhum calor. Certo? Se você trocar o vidro grosso por um pedaço de tábua, uma tábua bem grossona, você pega e coloca aqui a tábua na frente da lareira, tampa tudo. Agora você não consegue mais sentir o calor e não consegue mais enxergar a luz. Estão comigo? Por que o vidro impede que você sinta o calor? Porque a frequência do calor é baixinha e a frequência da luz é altíssima. A frequência, como é que eu vou te explicar a frequência? Onda de seno, cosseno, amém? Frequência, lembra? Então, a frequência com que vibra a luz é muito alta e ela atravessa o vidro. A frequência do calor é baixa, uma onda grandona. E ela não consegue atravessar o vidro. Se eu troco de vidro para tábua, a frequência do calor não consegue mais atravessar a tábua e a frequência da luz também não consegue atravessar a tábua. Estão comigo? Aí você já não vê mais a luz também. Porque apesar de uma frequência alta, a tábua é um anteparo suficiente para bloquear aquela frequência, ela não passa, não ultrapassa. Agora você troca lá dentro da lareira e coloca lá
uma máquina de raio-x. E não é mais o fogo da lenha, mas é uma máquina de raio-x. Ela está virada para você, e se você puser um vidro, o raio-x atravessa o vidro. Se você puser uma tábua, o raio-x atravessa a tábua. Se você puser uma parede de tijolo, o raio-x atravessa a parede de tijolo. De concreto, atravessa. Aí se você puser um anteparo de chumbo, aí o raio-x, apesar de uma frequência muito alta, já não atravessa o chumbo. Agora vamos trocar a frequência de um raio de emissão de raio-x. É muito mais alta do que a frequência da luz. E ele vai atravessar coisas que a luz não atravessa. Por isso a gente, quando vai fazer uma chapa do pulmão, tem todo aquele revestimento, sala isolada, o cara com roupa de proteção de chumbo. Se você trocar aquilo ali, não mais por uma emissão de raio-x, mas agora de raios gama, você pode pôr o que você quiser aqui na frente, inclusive o chumbo que atravessa tudo. Se você, em vez de raio gama, puser neutrino, atravessa o planeta, atravessa o cosmos, nada para aquele negócio. Por quê? Porque a frequência de raio gama é muito mais alta. Lembra do Hulk? Raio gama. É muito mais alto do que o raio-x. O que eu quero dizer com isso? Você enxerga, sente coisas que estão dentro de uma faixa limite dos teus sensores. Você enxerga frequências de luz até um tanto. Se a emissão não é mais de luz, como da lâmpada, mas agora é de um raio-x, a frequência é tão alta que você não enxerga um raio-x. Ele está ali, você não enxerga. É como o ar que você respira, está ali, você não enxerga. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O intuito do nosso curso é você sair daqui cada dia com uma fé maior, mais aumentada. E você agrade cada vez mais a Deus. E você viva a sua vida certo de que Ele existe. E crendo que Ele existe, você vai fazer coisas por temor ao Senhor. Não é por pavor, não é por terror, é por temor. Essas palavras precisam ficar bem claras. Deus ele não te apavora e aterroriza, não. Mas você precisa ter respeito por Ele, temor de Deus. Não faço isso por temor, porque eu sei que pelo manual de instruções que Deus deixou para mim, se eu fizer isso, eu mesmo vou quebrar minha cara. Está escrito aqui. Então, cada dia a gente precisa agradar mais a Deus, deixar a nossa fé aumentar. Como é que a gente faz isso? Eu vou te explicar como é. Porque o nosso curso é prático, amém? É prático, amém? Então, hoje é dia de você praticar o curso, amém? Eu vou te explicar como é que eu pratiquei esse curso quando eu fiz o curso em 89, amém? 1989, amém? Alô? Cheguei em casa e estava a minha gata na sala. E aí, eu tinha me convertido fazia 15 dias. Eu estava escutando tudo isso. E é a palavra de Deus. E Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Esse negócio estava entrando em mim. Aí eu chego lá e a minha mulher, ela diz assim, Bu. Quando ela fala Bu,
Lá vem bobagem. Bu, põe a gata para dormir, porque ela está bagunçando. Aí eu falei, meu Deus, põe a gata para dormir. Eu não sei se alguém já conseguiu pôr a gata para dormir aqui. Não é que nem o cachorro que você faz assim, já para a casinha. Não é. Você pega o gato e pode fazer o barulho que você quiser, que o gato, a primeira coisa que ele faz é abaixar nas 4 patas assim. E quando você vai para cima dele, ele some. Entra atrás do piano, debaixo do sofá, sobe lá para trás, não sei de onde, que é inacessível, você não alcança o gato. E eu fiquei lá atrás do gato, siamês, beijando, beijando. Eu aprendi até a chamar os gatos nordestinos. Beijando, beijando. Não consegui, não vinha, o gato não vinha. Eu falei, já sei, Jesus! Estava o gato lá parado assim, olhando para mim. Eu aqui, o gato ali. É sério. Falei, Xande, venha aqui agora em nome de Jesus. O gato disparou, plum, 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 e pulou com os 4 pés no meu peito. Pó! E caiu. E eu peguei ele aqui assim. Vamos dormir. Bum! Botei ela lá no quartinho de dormir. Eu falei, yes! O negócio funciona. É a firme certeza das coisas que a gente não vê. Tem que ser assim. Segundo, isso ainda passou mais uma semana. Estou eu lá, eu usava uma lente de contato para corrigir hipermetropia e astigmatismo junto. A lente chama tórica. Ela é rígida. Nós estamos em 89, amém? 90, por aí. 89. Lente tórica. A lente tórica ela é rígida, dura e corrige astigmatismo e hipermetropia. Você põe no olho e você tem que ficar com a lente lá, no máximo, 12 horas. Trabalho o dia inteiro, aí você tira, tem todo um processo, e limpa, e lava, e não sei o quê, senão infecciona o teu olho. Para você tirar uma lente tórica do olho, você arregala o olho bem arregalado assim, puxa o negócio aqui do lado, aí as tuas 2 pálpebras, elas espremem a lente e ela, puf, pula do teu olho. Essa é a teoria. A teoria é linda. Agora vai tirar a lente que ficou 13 horas grudada no teu olho e você fica lá. Nada. Eu já estava com o olho assim, ó. Ele fica bum, 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 e não saía a lente de jeito nenhum. Ficou grudada no meu olho. E aí eu estou já desesperado, eu tenho que ir dormir, é meia-noite, eu acordava todo dia 4h15 da manhã, durante 20 anos eu acordei às 4h15 da manhã para ir trabalhar, e o raio da lente não sai do meu olho, eu já estava irritado, carnal, acabei de conhecer. Aí eu falei, Jesus, yes! Aí eu, é sério, ajoelhei no meu banheiro, fiquei lá de joelhinho no chão, falei, Jesus, o senhor está vendo que eu estou aqui há 45 minutos para tirar essa lente do meu olho não aguenta mais, o senhor está vendo a cor do meu olho? Tira a lente do meu olho para mim, por favor. Falei com Jesus. E como eu não sou tonto, e como eu creio, eu peguei e botei a mão no ralo da pia, amém? Então, a lente fez no vidro, no espelho, lá na frente, plim, pum, 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 caiu aqui. E ia para o ralo. E eu segurei aqui, peguei a lente, lavei. Jesus, yes! Mais para frente, quando a gente cresce na fé, e cresce mais, aparentemente Deus, Ele para de te mimar desse jeito, viu? Então se você está chegando agora com Jesus e quer experimentar Ele, aproveita. Se é bebezão na fé, aproveita.
Porque Jesus pega os bebezão e fala, docinho do papai, e te mima. Ele manda o gato se jogar no teu colo, ele tira a tua lente para você, ele faz o que você falar, que é para você dizer, mas aqui é verdade. Eu não enxergo nada, mas o negócio está lá. É o texto que a gente leu. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se você não puser Ele no teu cotidiano, Ele não gosta. É como se você dissesse, olha, eu tenho aqui minha vida para viver, eu sei que você mora longe, deixa para lá, né? E não fala com Ele. Ele não gosta. Agora, se você for provar a Deus nas pequenas coisas e disser para Ele, o senhor sabe que eu sou bebezão, que eu sou criança, eu estou precisando, o senhor está vendo, Ele é paizão, te pega, te mima, faz as coisinhas para você entender que Ele é de verdade. Amém? Então, quando você sair daqui hoje, prove a Deus. Eu provo a Deus indo para o shopping center. Até hoje eu provo. Senhor, para que lado é a minha vaga? É ali. Fica aqui que vai... Olha, tá vendo aquela mulher que saiu dali com aquela sacola agora? Fica nela, fica nela. Aí eu fico nela, lá vai a mulher e tira o carro da minha frente. E ainda fala assim para mim, o senhor pode dar uma resinha? Meu carro é esse, eu vou sair. Claro, dou resinha, e eu, bum. E os caras lá, gelando dentro do shopping center para estacionar. Isso é direto. Deus me privilegia com vaga no shopping center. Direto. Não adianta você ficar com essa cara de ódio de mim. Deus quer que você ponha Ele no teu cotidiano. Ah, mas não sabia que era assim, pastor. É assim. É assim. Os filhos mais queridos de Deus é aqueles que pulam no colo, e lambe, e beija, e está cheirando mal. Pô, eu vou lá beijar Deus, estou fedido. Vai lá. Ele é pai. 2 Timóteo 3,16. Vamos lá. Você está aqui em Hebreus, né? 2 Timóteo é um pouquinho antes aí. Olha só. 2 Timóteo 3,16, aliás, eu posso já de antemão te sugerir que você leia todos os livros da Bíblia, capítulo 3, versículo 16. Deus cismou com esses versículos aí. Todos os livros, capítulo 3, versículo 16 é super importante. Não dá para entender, né? Mas é. Tudo quanto é livro 3,16 tem um texto muito chave. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Amém? Toda escritura é divinamente inspirada. Toda a Bíblia foi escrita por Deus. É Deus falando. Não tem outros textos que nós vamos ler aqui na frente que diz que nenhuma das profecias que estão aqui na Bíblia procedem de particular elucidação. Ou seja, não foi ninguém que escreveu isso que saiu da própria cabeça, da sua própria telha. Nenhuma parte. Deus escreveu isso aqui. Mas como? Aqui, inspirada, toda a escritura é divinamente inspirada. A palavra que está aqui inspirada é a palavra literalmente hálito de Deus. Deus soprou o hálito dele.
para que alguém tivesse o seu coração tocado para escrever aquilo que estava recebendo. Diga para o teu vizinho aí, Deus fala por telepatia. Diga para ele. Deus sopra o seu hálito. E se é hálito de Deus, e Deus é a verdade, ele só pode exalar no seu hálito verdade. Então o que você lê aqui, que foi escrito, que foi hálito de Deus, é a verdade. Porque Deus é a verdade, e Ele exala verdade. Deus usou homens que Ele separou. No grego é santo. Santo é separado para Deus. Santo é separado para Deus. Santo é separado para Deus. Deus separou homens que Ele separou. Ele separou com esse propósito. Vamos lá em 2 Pedro 1, mais para frente aí. 2 Pedro, meia dúzia de livro para frente aí. 2 Pedro 1, 20. Está aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação ou elucidação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Deus soprou seu hálito e homens que foram separados, são santos, falaram da parte de Deus, não da sua própria telha. Amém? Marcos 12, 36. Vamos lá. Marcos 12, 36. Aleluia. O próprio Davi falou, movido pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O texto está dizendo, Davi fala, movido pelo Espírito Santo. A palavra de Deus foi escrita e chegou até nós desse jeito. Davi foi movido pelo Espírito Santo e aí ele fala. Cada autor da Bíblia é movido por Deus, recebe do hálito de Deus e fala pelo Espírito Santo e não fala de si mesmo. Hebreus 3, 7. Vamos lá. Vocês estão conseguindo abrir a Bíblia? Nós vamos fazer assim, hoje eu abro e leio. A próxima semana eu vou pedir para você abrir a Bíblia e ler. Amém? Amém? Vamos ver. Hebreus 3, 7. Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. Ou seja, no dia que se chama hoje, você pode ouvir a voz do Espírito Santo. É assim que a palavra de Deus chegou até nós. Gente que escuta o Espírito Santo falando. Hebreus 10, aí na frente, 15 a 17. O Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o pacto que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta, e não me lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades. Ou seja, o Espírito Santo está falando que naqueles dias, quais dias, hein? Nos últimos dias. Quais são os últimos dias? Não é hoje. Não é hoje, os últimos dias não é hoje. Não é porque nós estamos vivendo dias como que se o anticristo fosse aparecer amanhã, que então agora esses são os últimos dias. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que nos últimos dias,
ele vai derramar do seu espírito sobre toda a carne, e os jovens terão visões, os velhos sonharão, lembram disso, né? Aqui, ele está falando, e este é o pacto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, assim, de Adão, aqui no começo, até Abraão, foram 2 dias, 2000 anos. Os primeiros dias, Adão, Abraão. De Abraão até Jesus Cristo, 2 dias. Os dias centrais, 2000 anos. De Abraão a Jesus. De Jesus até Jesus voltar, 2 dias. Os últimos dias, 2000 anos. Então, havia os primeiros dias, 2 dias. Adão, Abraão. Os dias centrais, 2000 anos, 2 dias. Abraão a Jesus. Os últimos dias, 2000 anos. Jesus até o retorno de Cristo, de Jesus. 2 dias, 2000 anos, os últimos dias. Naqueles dias, estes dias, 2 dias. Quanto tempo faz que isso está acontecendo? 2000 anos. Nos últimos 2000 anos. Quando é que isso começou? No Pentecoste, quando veio um Espírito Santo e inaugura esse tempo da igreja, começa esses dias em que o Espírito Santo fala. E a gente ouve. E ele diz, naqueles dias porei as minhas leis nos seus corações. Ele escreveu isso aqui, sussurrou no ouvido de homens inspirados por esse sussurro, por esse hálito. Porque o Espírito Santo é Deus. Foi Deus que inspirou. O Espírito Santo é Deus. E homens movidos da parte do Senhor escreveram esses textos. E agora, estes textos que nós lemos, o Espírito Santo os toma e os escreve no nosso coração e no nosso entendimento. Porque quando escreveram, não entendiam bulufas do que estavam escrevendo. Mas escreveram. Depois veio o Espírito Santo e esclareceu, iluminou a palavra, vivificou a palavra. E hoje nós temos esse Espírito fazendo com que essa palavra não fique só aqui no papel, mas ela seja transferida para cá e para cá. Estão comigo? Note que foram homens que escreveram, mas o texto diz que foi o Espírito Santo. Toda vez aqui que nós estamos lendo é Davi, movido pelo Espírito. Então, quem pega a caneta e coloca no papel é a mão de um homem. Mas o autor, por trás, não é o homem que está com a caneta na mão, mas sim o Espírito Santo. Ele é o autor do que está sendo escrito. Mateus 5,18. Vamos lá. Aleluia. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Por que que Jesus pôde dizer isso? Que até que o céu e a terra passem, nada do que foi escrito vai passar, ou seja, vai deixar de valer, ou seja, vai se descumprir. Mas tudo o que está escrito, cada tio, cada i, cada detalhe, vai se cumprir. Enquanto estiver aqui o céu e a terra, nada dessa lei vai se passar. Jesus pode declarar isso aqui, é Jesus falando,
Por quê? Porque é a palavra de Deus. Ela não pode ser quebrada. Nós vamos estudar sobre o diabo. O diabo, ele quer quebrar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus declara que ele virá para reinar sobre o seu povo, que são os judeus. E o diabo quer quebrar a palavra de Deus. E como é que ele faz para quebrar a palavra de Deus? Ele extermina os judeus. E aí, a palavra de Deus que declara que ele virá para reinar sobre o seu povo, ficaria quebrada, que não tem mais povo. Então, o diabo quer, de toda maneira, extirpar da face da terra o povo de Deus, para que Deus não reine sobre o seu povo, para que a palavra dele, então, seja quebrada, e então ele deixa de ser Deus. E quem é que vira Deus? O diabo. Banana. Não vai acontecer isso nunca. Mas eu vou te contar um segredo. Aquele bocó acha que vai conseguir. O diabo. E já tentou exterminar o povo judeu várias vezes, de várias maneiras. E está agora outra vez querendo exterminar. Ontem saiu nas notícias do Irã, dizendo assim, se Israel atacar, nós vamos nivelar Tel Aviv no chão. Nivelar Tel Aviv. E vamos tomar o Netanyahu de refém. Está escrito ontem isso no... Não sei onde é que foi publicado, isso é um jornal americano. O diabo tem tentado fazer isso. Para quê? Para que a palavra de Deus seja quebrada. A palavra de Deus não pode ser quebrada, porque ele é Deus. Então Jesus declara isso, nunca vai acontecer. O que foi dito, nem um tio, nem um i, vai mudar, e enquanto isso, tudo vai se cumprir. Não tem como. Pode espernear quanto quiser, porque é a palavra de Deus. Jesus não poderia declarar isso se a Bíblia não fosse totalmente a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos, aproximadamente. O livro mais antigo é Jó. Jó é o livro mais velho escrito que se conhece. E ele foi escrito por cerca de 40 autores humanos diferentes. Deus está fora do tempo, e ele criou o tempo para o homem, criou o tempo para o homem, e o dividiu em etapas, nas quais vai se revelando progressivamente. Na eternidade passada, isso é uma bobagem de se falar, viu? A eternidade passada e a eternidade futura não existe isso. Mas, presta atenção aqui em mim, ó. É mais ou menos assim. Faz de conta que Deus está aqui, ó. Tá? E Ele está aqui enxergando fora da linha do tempo, Ele está lá em cima olhando tudo. Toda a história escrita, para Deus é um pontinho aqui, ó. Só um pontinho. E o olho de Deus está aqui, está vendo o Adão, o anticristo, toda a história, desde Gênesis a Apocalipse, tudo acontecendo aqui nesse pontinho. Por amor de nós, por causa do homem, por nossa causa, para que a gente que não está fora do tempo, mas nós temos uma cronologia. Deus pegou esse pontinho e esticou ele. Abriu. E tem um começo aqui, que se começa a contar o tempo, e Deus criou os céus e a terra, e tem um momento aqui onde é eternidade. Então, quando a gente fala de eternidade passada, né? Eternidade passada é antes de Deus começar a criação toda. Era eterno, sempre existiu. E a eternidade futura, eternidade, sempre existirá. E tem um lugar aqui no meio que se chama tempo, que para Deus não muda nada. É para lá, é tudo eternidade. Mas para nós, Deus começou a criação, Deus tem um propósito, Deus trouxe seu Filho, e a cruz,
e ele volta, e ele reina, e o milênio e a eternidade. Então tem um tempo em que Deus olha e vê tudo. Mas nós estamos aqui, nesse lugarzinho aqui em 2018. E a gente não está na mesma perspectiva que Deus. Então, para nosso entendimento, a gente fala, bom, antes da criação, lá na eternidade passada, era Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, estavam lá, felizes da vida. Aí, a expressão não é correta, mas é necessária para o homem. Deus o Pai, o Filho e Deus o Espírito Santo, esse é o nome completo de Deus, planejou. Pai, Filho e Espírito Santo planejou. Não é planejaram, é planejou. É um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo planejou. Planejou, estabeleceu os padrões pelos quais ia se revelar ao homem e criou tudo. Para você ir dormir e ficar conversando com a tua fronha, eu vou completar com esse texto agora. Deus não foi o responsável pelo mal existente, entretanto foi o arquiteto do plano que incluía o mal. Pois ele fez todas as coisas segundo o beneplácito, ou seja, o consentimento da sua vontade. Efésios 1, 5, 11. Efésios 1, 5 e versículo 11. Diz ali assim, é esse beneplácito, sua vontade, seu consentimento. E nos predestinou, alô, estão comigo? E nos predestinou, amém? Claro. Para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, ou seja, o consentimento de sua vontade. Versículo 11. Nele, digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, alô? Predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Nós vamos terminar aqui, hoje. Predestinados. Diga aí para o teu vizinho, se eu estou predestinado, quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Pergunta para ele. Olha, eu consegui dar a primeira página, ó, apareceu o número 1 lá, aleluia. Deus quer que suas criaturas o sirvam por livre escolha. Por isso, Ele deu ao homem o livre-arbítrio. Sabendo que o homem ia pecar, Deus providenciou a salvação. Amém. Deus está olhando daqui de cima. Amém? Deus te conhecia antes de você ser entretecido no ventre da tua mãe. Amém? Deus planejou a tua vida e escreveu os teus dias nos seus livros antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Porque Ele olha daqui e vê toda essa eternidade como se fosse um ponto, acontecendo tudo junto. Para Ele é um ato. Para nós, Ele fez acontecer e abriu um leque aqui de tempo. Mas Ele olha lá de cima e vê tudo. Olhou para mim e disse, quando chegar lá em 1988, do ano do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai ter um encontro comigo. E Ele vai ser apresentado à cruz. E Ele vai se converter. E Ele vai nascer de novo. E Ele vai me servir. E Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu. Então,
Eu acho que é 2 Pedro 2,9. Vamos lá ver. Deixa eu ver se é isso. 2 Pedro ou é 1 Pedro? 2,9. Não. Primeira. Não, então, não, ele nos chama de eleitos segundo a sua presciência. Eleitos segundo a sua presciência. Tem que achar isso aí. Vamos achar aqui? Vamos. Primeira Pedro 1:2, não 2, é 1:2. 1 Pedro 1:2. Vamos ler o 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, quer dizer, essa galera aí que estava dispersa, eram uns crentes que fugiram, tá? E eles eram eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito. Ou seja, Deus declara que você é predestinado, ou é eleito, segundo a presciência dele, porque ele está vendo tudo, e olha toda a história e vê como é que você começou, o que você fez, que você se converteu e como é que você vai acabar. Então, a palavra nos chama de eleitos, segundo a presciência. E o fato de Deus ter saber isso antecipadamente, presciência, o fato de Deus saber antecipadamente, não quer dizer que ele enfiou Jesus goela abaixo da gente. Alô? Entenderam? Ele te deu livre-arbítrio, mas ele pode te chamar de predestinado ou eleito segundo a sua presciência, porque ele já viu como é que você vai acabar. Já sabe o teu fim, o meu fim, todo o fim. Então, eleito segundo a sua presciência, significa que ele pode te chamar hoje de um predestinado, eleito, porque ele já viu o que você decidiu por si. Vocês estão tudo com uma cara de fantasma? Estão pensando? Gente, vocês quando pensam, ficam parecendo um fantasma. Um negócio... Porque tem muita gente por aí que acha que ele é predestinado. Posso ir dormir e esperar que o mundo acabe em barranco para eu ficar encostado. Sou predestinado, acabou. Não, meu irmão. Você tem que aperfeiçoar a tua salvação todo dia. E Deus pode te chamar de que você é um eleito dele. Ele pode te chamar de predestinado, segundo a sua presciência, como está escrito. Porque ele já sabe o que você vai decidir. Mas não é ele que decidiu no teu lugar. Ele só já viu o que você decidiu no ano 2030. Já sabe. E não é agora que ele sabe, ele sempre soube. Antes de te formar, ele já sabia. E aí ele já sabia que você ia pisar na jaca. Aí ele falou para Jesus, nós precisamos resolver esse negócio. Antes de criar a gente, ele já sabia que você ia meter o pé na jaca. E criou do mesmo jeito. E não te impediu de enfiar o pé na jaca. Por quê? Porque se ele te, antecipadamente, ele te programasse para você jamais enfiar o pé na jaca, você não tinha livre-arbítrio. Então Deus tem que pôr uma jaca no teu caminho e tem que te dizer, não pisa. Aí é o teu livre-arbítrio que vai falar, não vou pisar. Não vou meter o pé na jaca. Se não tiver jaca, nós não somos a imagem e semelhança dele. Não temos livre-arbítrio. Somos robozinho. Não foi isso que Deus fez. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. A gente tem livre-arbítrio. Para que isso fique patente,
é preciso que você decida. E para você decidir, tem um mal na tua frente que você tem que fugir dele. Então está lá o mal. Pegaram? Então você leva isso para a tua fronha, vira para o outro lado, esquenta esse lado do travesseiro, vira ele para o outro lado. Na semana que vem a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas saia daqui entendendo que Deus, se Ele te chama de alguém que é predestinado, ou se você pode ser chamado de eleito, é porque Ele já sabe, por causa da sua presciência, por estar fora do tempo, mas Ele não decide no teu lugar, é você que decide. E para que você tenha o que decidir, Ele criou coisas que Ele pôs na tua frente para você poder desviar delas ou cair na tentação. Pegaram a ideia?